Tem um novo livro que será lançado em cerca de 30 dias e eu gostaria de falar a vocês sobre ele. Chama-se As 7 Frequências da Comunicação e é diferente de tudo que vocês já foram expostos. Eu gostaria de tirar esse tempo para fazer o que eu não fiz no livro e te contar de onde vem essa ideia. Eu não cresci na igreja, eu não cresci na fé. Eu conheci Jesus já adulto. Quando eu comecei a ler a Bíblia, não sabia se o que ela dizia sobre Deus era exato, não sabia como provar isso, mas sabia que poderia provar se o que ela dizia sobre nós era exato. Quanto mais eu percebia como as Escrituras nos explicam, mais confiança eu tinha quando lia o que as Escrituras diziam sobre Deus. Porque a Bíblia não apenas nos revela o mistério de quem é Deus. A Bíblia nos revela o mistério de quem nós somos. Por isso, em muitos aspectos, sou mais um antropólogo. Estudo a Bíblia para nos entender. Eu só quero conhecer Deus. Não sei se algum dia vou entendê-lo. Mas também quero me entender e me conhecer, entender você e conhecê-lo. Porque acho que a parte do grande presente de Deus, que Deus nos dá, é sermos humanos. Às vezes nós complicamos as coisas. Tentamos transformar a espiritualidade em algo estranho. E, na verdade, quando falamos de espiritualidade, na verdade estamos falando apenas de sermos humanos. Esquecemos que ser humano é espiritual. Então temos que reintegrar isso. Minha espiritualidade é minha humanidade. Quando me conecto com Deus, não me torno menos humano, me torno mais humano. Na verdade, quando abro minha vida para Jesus, digo que redescobri minha humanidade. Quero ler para vocês uma passagem das Escrituras que tem sido maravilhosamente controversa durante séculos e que de muitas maneiras dividiu a forma como a igreja se expressa. Mas essa noite quero que vejamos de forma um pouco diferente. Atos 2, 5 ao 13. Fala assim: Ora, estavam hospedados em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações debaixo do céu. E ouvindo eles aquele som, juntou-se uma multidão perplexa, porque cada um tinha ouvido falar a sua própria língua. E estando muito atônitos, perguntavam: Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Então como é que cada um de nós os ouve em sua língua materna? Pardos, medos, elamitas, moradores da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarando as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Espantados e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que significa isso? Alguns, porém, zombavam deles e diziam: Eles beberam vinho demais. Esse momento na história, esse momento em nossa história, dividiu de muitas maneiras a forma como entendemos o que é espiritualidade. Mas uma das coisas que realmente me impressiona é que muitos de nós aplicamos essa passagem para nos tornar menos conectados ao mundo ao nosso redor, em vez de mais conectados. Porque saímos disso com um movimento em que, na verdade, falamos em línguas que ninguém entende, nem mesmo nós entendemos, quando o que realmente acontece nesse momento é que Deus libera uma capacidade extraordinária para que uma pessoa fale uma língua e todas a ouçam em seu próprio idioma. Existe algo que é uma tendência humana que deseja divisão, quando na verdade Deus nos quer conectados. Acho que há um momento extraordinário aqui, que nos dá uma janela, uma imagem de quem Deus realmente nos criou para nos tornarmos. Sei que se trata apenas de especulações, eu não estava lá, mas eu estou convencido de que Adão e Eva não tinham linguagem. Quando a Bíblia diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha, na verdade acho que isso significa que eles já sabiam tudo um sobre o outro, que não havia nada oculto entre eles. Tudo que pensavam e sentiam, tudo que emitiam, tudo sobre a sua essência já era conhecido. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Você pode imaginar se todos pudessem ouvir todos os seus pensamentos, até os pensamentos de agora?
Você pode imaginar se seu marido pudesse ouvir cada pensamento seu, se a sua mulher pudesse ouvir cada pensamento seu, seus filhos que você diz amar soubessem todos os seus pensamentos? Você não teria mais nenhum tipo de relacionamento. Quantas vezes você pensou, só quero matar meu marido? E não quis realmente dizer isso, apenas pensou muito nisso. Quantas vezes você disse, eu só queria que ela parasse de falar permanentemente? Por mais estranho que pareça, uma das coisas que nos mantém em relação uns com os outros é o fato de não vermos tudo o que há dentro de cada um. Porque não estamos nus e temos vergonha. A linguagem que deveria nos conectar, na verdade, nos esconde. Ela nos separa. Portanto, minha teoria é que Adão e Eva simplesmente sabiam. Eles sabiam tudo um sobre o outro. Quando romperam o relacionamento com Deus, que eles conheciam, você pode imaginar ter um relacionamento com Deus em que ouvir a Ele era normal? Ouvir Deus não era algo incomum. Ouvir Deus não era algo extraordinário. Ouvir Deus era como respirar. Era apenas oxigênio para a alma. No entanto, quando esse relacionamento se rompeu, ficamos surdos para a voz de Deus. Deus não parou de falar, nós paramos de ouvir. Porque agora estávamos na frequência errada. Eu me pergunto quantos de nós, mesmo neste lugar, estamos na frequência errada. Na frequência errada com Deus, na frequência errada uns com os outros. Isso me levou a essa jornada insana para estudar a magia da linguagem, o mistério da comunicação e a natureza transcendente da conexão humana. Que nós falamos em frequências antes de falar em linguagem. Eu sou um imigrante de El Salvador e, portanto, o espanhol foi meu primeiro idioma e mal me lembro do processo de aprender inglês, mas sei de uma coisa. Eu entendi a frequência das pessoas ao meu redor antes de entender as palavras em si. E qualquer pessoa aqui que já tenha aprendido um segundo idioma, qualquer pessoa aqui que tenha aprendido um idioma em uma nova nação para sobreviver, você entendia quando elas estavam bravas ou felizes. Mesmo que não entendesse as palavras, você sentia isso profundamente. Porque há algo nos seres humanos que pode realmente interpretar não apenas palavras, mas a essência. Lembro-me de que há alguns anos eu tenho viajado muito, minha esposa viaja muito. Na verdade, na segunda-feira ela vai para Malawi. Eu me despedi dela antes de vir para cá. Passamos toda a nossa vida viajando, mas estamos casados há 40 anos, então descobrimos algumas coisas ao longo do caminho. Mas eu estava fora, não sei se há 1 ou 2 semanas, voltei para casa, entrei, a primeira coisa que minha esposa me disse foi para levar o lixo para fora. Naquela época eu ainda não tinha desenvolvido minha sabedoria e percepção da comunicação humana e tudo que eu ouvi foi, tire o lixo. Eu não ouvi, oh, senti muito sua falta, meu coração ansiava por você, não posso acreditar que você acabou de chegar, eu preciso tanto de você. Você poderia, por favor, levar o lixo para fora? Agora eu sei que tudo isso está contido nessa pequena frase, mas tudo que eu ouvi foi, leve o lixo para fora. Por isso eu respondi de forma inadequada e disse, acabei de entrar, estou cansado, posso descansar um pouco? Ela disse, sinto muito, sim, claro, por favor, sente-se. Então me sentei e me senti livre por um momento. Então, vamos falar sobre as frequências de comunicação um pouco mais profundamente daqui a pouco. Mas lembro que, naquele momento em que me sentei, meu telefone tocou. Era alguns dos meus amigos. Eu já tenho quase 66 anos, mas eu ainda amo jogar basquete. E meu amigo me disse, eu ouvi que você acabou de chegar de viagem. Eu falei sim, e ele disse, acabei de alugar um ginásio. Você quer vir jogar bola? De repente me senti tão energizado. Me senti vivo, pronto para começar. Era um novo dia, como se não houvesse jet lag. É um milagre. E eu disse, me dá um minuto aqui. Quero deixar claro que não preciso pedir permissão à minha esposa para nada. Então me levantei, fui até a Kim e disse, ei, meu amor,
Sei o quanto é importante para você que eu passe um tempo com os rapazes. Veja, eu estava pensando nela, ok? E eu disse que, bom, eu estava pensando, depois de levar o lixo, eu poderia ir jogar bola? E ela disse: não, você está tão cansado que só precisa sentar e descansar. Eu nunca deixaria você fazer isso. Você está muito cansado. E eu disse: é até estranho, mas eu estou bem. Estou reenergizado. E então Kim disse: deixe-me ver se eu entendi. Você acabou de chegar em casa, está fora 2 semanas, prefere jogar basquete com seus amigos do que ficar aqui comigo. Quando você diz assim, parece tão errado, certo? Eu disse, bem, você sabe, é isso aí. E minha esposa olhou nos meus olhos, como em um filme de Jane Austen, aquele momento de amor profundo, romance, conexão, e ela disse, claro, vá em frente. E por mais idiotas que nós, homens, sejamos, eu pude ouvir a frequência que era diferente das palavras. Eu a ouvi dizer que se você os escolher em vez de mim, eu vou deixá-lo tão infeliz, miserável, que você vai se arrepender do dia em que você saiu por aquela porta. Então eu fiquei, e é por isso que eu estou casado há 40 anos. O que nós precisamos entender é que existe uma nuance para a conexão humana. Não é um acidente que a palavra comunicação vem da mesma palavra que comunidade, que vem da mesma palavra que comunhão, que vem da mesma palavra que comungar. Você não pode comungar se não puder se comunicar. Mas perdemos algo. Perdemos algo na tradução. Pensamos em linguagem que as palavras de comunicação servem apenas para transmitir informações. Não para nos conectarmos no nível humano mais profundo. Você já notou que os bebês, quando choram, são como cantores de óperas profissionais? Simplesmente enchem uma sala. Não machucam as cordas vocais, nem mesmo tentam. Simplesmente incrível o nível de capacidade. E isso acontece com todos os bebês, não apenas com alguns. Não apenas com aqueles que têm o talento para serem cantores de ópera. Todos os bebês cantam pelo diafragma, porque nascem deitados e, portanto, respiram naturalmente pelo diafragma. Mas quando nos levantamos, o peso da nossa postura muda a forma como respiramos e paramos de respirar pelo diafragma. Começamos a respirar pelos pulmões e achamos que respirar pelos pulmões é normal, mas não é. Os cantores de ópera não têm um talento que você não tem, eles têm um talento que você tinha até começar a andar e perdê-lo. É a mesma coisa com a comunicação. Nós humanos somos projetados para uma conexão espiritual profunda, sobrenatural e transcendente, mas nos contentamos em nos comunicar com nossos cérebros em vez de nossas almas. Você consegue ouvir o que alguém está dizendo? Você ouve a mensagem em seu próprio idioma? Tenho muitos amigos que são ateus, agnósticos, budistas e hindus. Na verdade, eu gosto muito deles e minha intenção é ser alguém confiável na vida deles, para que, se houver abertura, eu seja amigo deles. E o que é interessante para mim é que comecei a descobrir que a maioria deles não rejeitava Deus. Eles rejeitavam a frequência na qual Deus era comunicado. E assim comecei a ajudá-los a perceber que os seres humanos têm frequências distoantes que destroem a credibilidade de qualquer coisa que eles digam. Eles começaram a se abrir pela primeira vez para a possibilidade que Deus é real. Estou convencido de que o livro de Atos é a janela de como Deus quer que nos conectemos, onde não há falsidade entre nós, onde podemos nos ouvir, nos conhecer, nos conectar uns com os outros em um nível mais profundo. Isso começou para mim quando eu era apenas uma criança.
porque eu tive de crescer com habilidades de sobrevivência. Certa vez, Kim me perguntou: querido, você acha que os seres humanos são capazes de aprender qualquer coisa? Eu disse que somos capazes de aprender qualquer coisa necessária para a sobrevivência, mas se você não precisa dela para sobreviver, talvez você nunca aprenda de fato idiomas. Então só aprendem um ou só aprendem dois. Vocês são capazes de fazer qualquer coisa necessária para a sobrevivência. É por isso que muitas pessoas que cresceram com pais alcoólatras conseguem ler coisas que outras pessoas não conseguem, porque isso era necessário para a sobrevivência. Lembro de uma pessoa que me disse que podia saber pelo som das chaves do outro lado da porta se o pai estava bêbado ou sóbrio. E disse: eu podia saber se hoje seria uma noite de violência ou uma noite de calmaria só pelo modo como ele balançava as chaves. Se você entender que ouvir é necessário não apenas para sobreviver, mas para prosperar como ser humano, isso mudará tudo. Imagine o que aconteceria se nós fôssemos os melhores não apenas em apresentar o que nós acreditamos, mas fôssemos os melhores em escutar as pessoas e em qual frequência que elas estão. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava na Alemanha e havia cerca de 5.000 líderes em uma sala e eu sabia que meu conteúdo seria controverso. Seria difícil para eles aceitarem as coisas em que eu acreditava, mas pensei, vamos lá de qualquer maneira. Então, lá estávamos nós, 5.000 líderes, muito alemães, muito estruturados, muito organizados. Fiz a declaração que eu sabia que seria a mais polêmica. Eu a disse da forma mais enfática e clara que eu pude. Então, meu tradutor, a gente estava numa grande sinergia, ele estava indo e voltando, e era um ótimo tradutor, então eu fiz a declaração. Então, ele fez a declaração. Então, eu parei, olhei para ele e disse: você não disse o que eu acabei de dizer. Ele disse: quê? Você não disse o que eu acabei de dizer. Ele disse: como você poderia saber se você não fala alemão? Esse não é o ponto. Você traduziu o que eu disse? Ou você traduziu e mudou minha fala porque não concorda comigo? Ele disse: bem, sim, eu mudei. Mas como você sabe disso? Não importa como eu sei, apenas traduza o que eu digo, não o que você quer que eu diga. Ninguém naquele evento se lembrou de nada do que eu falei. Nem eu me lembro do que eu falei. Todos nós apenas nos lembramos daquele momento, e a única coisa que as pessoas querem saber é como você soube. E eu disse que é porque eu não escuto as palavras, porque as palavras mentem. Eu ouço as frequências, e elas sempre dizem a verdade. Portanto, deixe-me falar rapidamente, se você permitir. Vou mostrar-lhe as 7 frequências de comunicação para que você possa se ver e faremos algo especial para você. Criaremos um pequeno vídeo sobre como Jesus expressa todas essas frequências, o que será muito divertido. A primeira frequência que eu quero destacar é a do motivador. Motivador é a pessoa que entra e simplesmente inspira você, energiza você e desenvolve sua autoconfiança. Eu amo motivadores, porque eu sempre gosto mais de mim quando eu os escuto. Você conhece o motivador porque ele nunca fala sobre nada de errado com você. Ele realmente não lhe diz qual é o seu problema. Ele apenas lhe diz quais são as suas possibilidades. E os motivadores são os palestrantes mais populares do mundo, porque todos nós precisamos de motivação. Todos nós precisamos ser inspirados, todos precisamos de encorajamento. Eu tenho alguns amigos que são os mais poderosos palestrantes motivacionais do mundo. Eles realmente acreditam que as pessoas precisam ser encorajadas. Eles acreditam que se elas puderem ajudar alguém a acreditar em si mesmo e acreditar em suas capacidades e seu chamado divino, eles simplesmente chegariam ao topo. Motivadores são pessoas poderosas. Eu acho que o Pastor Rich tem muito de motivador nele. Acho que quando ele sobe no palco, ele só quer inspirar você a viver a vida que Deus criou para você viver. E também inspira ele quando você tem mais fé, quando você cresce. Acho que é por isso que milhares e milhares de pessoas se reúnem aqui na VUL, porque as pessoas estão desesperadas para serem inspiradas, encorajadas e motivadas. Mas há também o desafiador. O desafiador é diferente de um motivador. O motivador vê você como alguém que precisa de inspiração, energia, autoconfiança. Mas o desafiador vê você como alguém que precisa de um padrão diferente para a sua vida. O desafiador o chama para fora e o chama para cima. Você conhece o desafiador. Você nunca é bom o suficiente. Quer dizer, você é incrível, mas não realmente. Você pode fazer melhor.
O desafiador é uma pessoa que diz para você se levantar às 4 da manhã. Recebi uma mensagem de texto do Justin, ele disse: Oi, você está na cidade? Mora a 3 minutos de onde você está. Se você quiser vir antes da primeira reunião e treinar, sou o seu cara. Podemos treinar até dentro da sala. Eu disse: Pode ir lá treinar. Eu vou ficar aqui dormindo. O desafiador no treino é tipo 75 vezes. Força, faz mais. Tem mais em você. Tenha coragem. Encontre a fé, engole o choro. Faça coisas difíceis. Você conhece o desafiador. E você o ama quando você quer ser desafiado. Mas, de vez em quando, você olha para o desafiador e pensa: será que em algum momento eu serei bom o suficiente? A resposta é não. Pare de agir como se você fosse. Tem o motivador, tem o provocador e tem o comandante. Agora, a frequência do comandante é uma frequência fascinante. Os comandantes sabem que alguém precisa estar no comando. Eles sabem que as pessoas precisam de direção, precisam de clareza. E o que acontece quando você ouve a frequência do comandante é que você tem essa incrível sensação de confiança de que há um adulto na sala, que há alguém que deve estar no comando e deve ser ele, e você apenas faz o que eles pedem. Os comandantes são poderosos, mas são altamente diretivos, e o veem como algo que precisa ser movido daqui para lá. Agora, apenas um breve momento pessoal. Sou casado com uma comandante. Minha esposa Kim tem uma frequência altamente desenvolvida, que é a de comando. Leve o lixo para fora. É assim que ela diz: eu te amo. Me assusta parecer que não estou fazendo nada, porque ela sente a necessidade de preencher meus momentos com um propósito e significado em minha vida. E Deus não apenas me presenteou com uma esposa que é comandante, mas também com um filho de 36 anos que também é comandante. Portanto, meu filho está sempre comandando. Tão bom ter filhos e quando crescem, eles se tornam seus pais. Quando o Aaron descobriu sua frequência, ele começou a me enviar bilhetes como se fossem pequenas mensagens de voz. Pai, vou fazer 5 recomendações para a nossa empresa. Todas elas são sugestões que eu nem sei se concordo com elas, mas todas elas serão vistas como ordens. E elas realmente são. Tudo que ele diz é uma ordem. Tenho pavor de desobedecer, mas ele traz clareza à minha vida. Eu sei o que devo fazer da minha vida quando crescer. E tenho esses 2 comandantes. Minha filha Mariah é uma desafiadora, então ela está sempre vendo o potencial em mim. Como eu poderia fazer melhor, como eu poderia fazer mais, como eu poderia me elevar. É tão bom. Eles têm tanto incentivo em minha vida. Deus não me deu um motivador, Ele não me deu um motivador. Ele deve ter dito: Erwin, você não precisa de alguém para inspirá-lo, encorajá-lo e dizer que você é incrível. Mas há mais algumas frequências que eu destaco. A frequência do restaurador. A frequência do restaurador é uma frequência linda e eles veem todos como vasos quebrados, eles veem todos como uma ferida. O restaurador é aquele que fala que você precisa entrar em contato com a sua criança interior e você não tem certeza que você quer fazer. Restaurador é poderoso porque quando ele fala, de alguma forma você sente a cura acontecer dentro da sua própria alma. Você não tem certeza de como eles te conhecem, como eles te compreendem, como eles te veem. Mas apenas de ouvir eles falarem, inicia um processo de cura na sua vida. Claro que há sempre outro lado. Quando você encontra um restaurador em uma poderosa frequência, na primeira vez que você os encontra, eles dizem: Hey, sei que acabamos de nos conhecer, mas vamos ser transparentes. Não tô afim. Você tem aquele amigo que diz: Como você está? Então eles dizem: Não. Como você está de verdade? Essa é a frequência do restaurador. E é maravilhosa quando você está ferido. Mas quando você não está ferido, você se sente obrigado a se sentir ferido. É assim, você não está bem, não é mesmo? Eu estava 1 minuto atrás. Não, você precisa ser honesto, ser real, olhar para você, converse com a sua criança interior e você fala: tá bom, eu vou encontrar uma ferida aqui em apenas 1 minuto. Porque quando você é um restaurador, se a pessoa não estiver ferida, você não tem valor. Então, há essa dinâmica interessante aqui. Há também o professor. E o professor é uma pessoa que vê a comunicação como algo primordialmente poderoso, porque você está transmitindo a verdade, a informação. Você sabe que uma mente é algo terrível de se desperdiçar e, portanto, você vai pegar todo o seu conhecimento e passar esse conhecimento para eles. E alguns de nós tivemos ótimos professores em nossas vidas e outros talvez não tão bons,
Mas você amará uma matéria quando tiver um ótimo professor. Quando ele amar uma verdade e um insight e o transmitir a você e explodir em seu cérebro. E foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O professor acredita nisso completamente. Então você tem o vidente. O vidente é a pessoa que é visionária. E quando você ouve a frequência de um vidente, você não começa apenas a ver uma imagem do futuro para Vu. Você começa a ver uma imagem do futuro diferente de você. Você começa a ver uma possibilidade maior de quem você é, ou do que a sua vida pode ser, ou do que o mundo pode ser. Parte da razão pela qual há lugares em todo o mundo que as pessoas chamam de igrejas e que estão cheias de milhares e milhares de pessoas é que as Escrituras deixam bem claro que sem esperança as pessoas perecem. Quando esses lugares estão cheios de líderes que têm uma frequência dividente, nos chamam para um futuro mais bonito, nos inspiram a criar um futuro que não existe, eles nos reúnem porque precisamos desesperadamente dessa frequência em nossa vida. E muitos de nós não somos videntes naturais, portanto, temos de nos apegar a uma visão que nos compele a ser mais. E em seguida, a última frequência, e provavelmente a menos comum, é a do mentor. E a frequência do mentor é um pouco difícil de descrever porque é mais inesperada. Geralmente os mentores são pessoas que dizem coisas que você nem tem certeza se são verdadeiras. Talvez seja o que você está experimentando neste momento, porque mentores não apenas pintam uma imagem do futuro, eles mudam a sua visão da realidade. E um dos grandes desafios para os mentores é que eles geralmente são mal interpretados pelas pessoas, porque eles amam a verdade, mas parecem não protegê-la. Para mim tem sido uma jornada interessante, porque eu tinha pastores que eram meus colegas, que depois de décadas vinham até mim e me diziam que nunca entendemos, tínhamos medo do que você poderia fazer, tínhamos medo do que você poderia dizer. E a maneira que eu sempre enxerguei é: eu persigo impiedosamente a verdade, mesmo se ela provar que estou errado. E mentores têm essa frequência que causa disruptura do status quo de conhecimento e nos leva à Matrix. Isso exige que nos libertemos e, portanto, temos essas 7 frequências que fazem parte da comunicação humana e estão dentro de todos nós. Mas a questão então se torna qual frequência mais essencial para quem você é. Como Deus o projetou para se comunicar mais poderosamente neste mundo. A propósito, se você ouvir Tiago e prestar atenção às palavras dele, saberá que Tiago tem uma maneira de apontar o lado negativo. Mas também há um lado positivo, porque Tiago diz que a língua é fortalecida pelo fogo do inferno. Isso é tão desafiador. Mas deixe-me dizer o que ele está dizendo, pois se a língua é fortalecida pelo fogo do inferno, ela também pode ser fortalecida pela luz do céu. Sua língua tem tanto poder porque você foi criado à imagem de Deus. E quando você é criado à imagem de Deus, suas palavras têm poder. Quando lemos as Escrituras, sabemos que Deus disse: haja luz, e tudo passou a existir. Esse é o poder da palavra de Deus. Quando Ele fala, Ele cria, e Ele o projetou com esse poder, essa capacidade. Você nunca chegará mais perto da alquimia de ser capaz de criar a partir do nada, do que quando fala algo para a existência. Nós, seres humanos, somos conhecidos como criaturas de circuito aberto, o que significa que somos afetados por forças externas. Os répteis não são de circuito aberto, são de circuito fechado. Alguém tem um réptil de estimação? Por quê? Aquela iguana nunca o amará mais. Você pode alimentar aquela cobra e ela sempre será uma cobra. Eles têm circuito fechado. Eles não têm nenhuma afeição por você. Eles também não têm nenhum desdém por você. Você apenas está lá. Mas os seres humanos são de ciclo aberto, o que significa que você pode estar muito positivo e um dia entrar em uma sala com pessoas realmente deprimidas e sair de lá depressivo. Ou você pode estar muito desanimado e muito abatido e entrar em uma sala com pessoas cheias de otimismo e esperança, sair de lá com otimismo e esperança. E eu estou te falando que o motivo de você estar aqui é porque você é uma criatura de circuito aberto. Você está apontando os seus circuitos na direção de Deus. Você está dizendo: Deus, eu quero que você preencha em mim tudo que eu preciso
para viver a vida que você me criou para viver. Ele nos criou como criaturas de circuito aberto, mas esse circuito deve ser direcionado a Ele e a todos que falam que Ele falaria a você. Mas o problema com isso, por sermos criaturas de ciclo aberto, é que somos facilmente danificados. Alguns de vocês ainda estão lidando com os danos do que alguém lhes disse quando tinham 6 anos. Alguns de vocês ainda estão sendo moldados e definidos por algo que alguém disse a você quando tinha 11 ou 12 anos. Alguns de vocês ainda estão vivendo o ferimento e o quebrantamento, a sensação de insignificância, a falta de valor, porque alguém falou isso em sua vida, e todas essas vozes que vêm de fora, de alguma forma, se concretizam dentro de nós e se tornam nossa voz. E no passado alguém me disse que sou inútil, mas agora você diz, eu sou inútil. Às vezes alguém disse, não vou prestar para nada, mas agora eu digo, nunca serei importante para nada. Uma vez alguém pode ter dito que nós não somos dignos de amor, mas agora nós dizemos que nós não somos dignos de amor e percebemos que essas vozes externas, poder dessas palavras, moldaram o universo dentro de nós. Embora Deus tenha criado o universo em que existimos, precisamos perceber que damos vida e morte às almas de cada pessoa com quem falamos. Eu quero que nós sejamos o epicentro de uma revolução que enxerga o poder das palavras. Eu fico louco quando as pessoas que não conhecem Jesus e não acreditam em Jesus falam sobre manifestação, como se, você estivesse quase certo, mas está tão perto de estar certo que as pessoas acreditaram em você, porque aqueles de nós que acreditam em Jesus nem sequer falam sobre o poder da palavra falada. Por conta do nosso silêncio, o ensinamento deles se torna um ensinamento pelo qual as pessoas são atraídas. Mas precisamos ser aqueles que dizem, não, Deus falou e nos trouxe à existência. E nós falamos e trazemos o futuro à existência. Temos o poder da vida e da morte dentro de nós. E quando falamos, nós criamos. Talvez você esteja ouvindo agora e esteja se perguntando, como que isso me conecta com Deus? Lembro-me de que anos atrás eu estava em Toronto em um evento e eu estava falando sobre ouvir a voz de Deus. Veja, o que as Escrituras nos dizem é que o universo inteiro está na frequência da voz de Deus. Toda a criação declara sua glória. A razão de você não ouvir é porque você está na frequência errada. Nossa consciência nos chama para Deus, mas você não consegue ouvir quando está na frequência errada. Então, eu estou nesse evento, estou falando sobre a voz de Deus e esse engenheiro da China vem até mim e ele foi criado como ateu, portanto, não foi algo que ele escolheu mais tarde, foi algo em que ele nasceu. Ele não tinha um conceito de Deus em sua mente. Ele se aproximou e disse, posso fazer uma pergunta? Eu disse, sim, claro. E ele disse, você continua falando sobre a voz de Deus, qual que é o som da voz de Deus? Eu disse, bem, me diga seu nome. E ele respondeu, meu nome é John. Acho que esse não era um nome chinês dele, mas eu aceitei. Eu disse, bem, John, por que essa pergunta? Eu sou ateu, então só quero saber como é a voz de Deus. E eu disse, bom, se você é ateu, não parece com nada, não tem som de nada para você. Sim, mas então como é para você? Eu disse, John, você já teve vozes na sua cabeça que discordam de você? Sim, é estranho, certo? Sim, eu tenho vozes na minha cabeça que discordam de mim o tempo todo. Eu fico, qual desses sou eu? Ou eu sou todas elas? Ele disse, sim, eu sei o que você quer dizer. Eu disse que você já teve uma voz na sua cabeça, como talvez agora mesmo, que diz para você, John, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. Mas você sabe que não existe um Deus, mas você não sabe como essa voz entrou na sua cabeça, porque ela está discordando de você, mesmo sabendo que não existe um Deus. Você sabe que não há Deus. Ela continua dizendo que há um Deus. Eu disse que é como um parasita em sua cabeça, um parasita em seu cérebro, o corroendo, e o que você sabe. E ele disse, sim, é como um parasita em minha cabeça. Ele continua me dizendo que há um Deus, quando eu sei que não há um Deus. É como um parasita dentro de mim. Então, esse parasita em seu cérebro é Deus. Eu hesito em usar essa metáfora, mas há uma voz que fala com você, é a voz que diz que você é importante, é a voz que diz que você é digno.
frequências. E às vezes fazemos uma pausa e entramos na frequência dele, só por um momento. E a razão pela qual é tão difícil aceitar é que ele é o único que acredita em você completamente, embora eu conheça completamente. Propósito, Jesus, quando João vê Jesus atravessando uma estrada empoeirada, ele diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Porque quando Deus fala, isso sempre se materializa em carne e sangue. E Deus quer falar em sua vida por meio da pessoa de Jesus. Quando Ele fala, a vida acontece. E o que Jesus quer fazer é se tornar a palavra de Deus para você, a vida de Deus para você, o perdão que você tanto desejou, a liberdade que você precisa, a vida que você foi criado para viver. Mas tudo começa quando você usa o poder de suas palavras e fala a Deus: Jesus, eu lhe dou a minha vida. Incline a sua cabeça agora apenas por um momento. Quero convidá-lo neste momento a usar o poder de suas palavras para pedir Jesus que entre em sua vida e mude a sua vida. Neste momento, agora mesmo, apenas sussurre para Ele: Jesus, eu lhe dou a minha vida. Agora mesmo, apenas sussurre essas palavras: eu lhe dou a minha vida, Jesus. Eu lhe dou a minha vida. Jesus, eu lhe dou a minha vida. Se essa é a sua oração, quero orar por você. Se você apenas sussurrar essas palavras para Jesus: eu lhe dou a minha vida. Você poderia levantar a mão rapidamente, só quero vê-lo e quero orar por você. Você será salvo. Nesse momento, Deus, eu oro para que o Senhor os envolva em seu amor e faça com que saibam que pertencem ao Senhor, que o Senhor está falando em suas vidas, está falando em suas almas, está trazendo vida e amor, esperança e alegria. Te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.